Hello, my students. Good morning. How are you doing? I'm doing well. I'm in quarantine yet, and I've been working a lot. So guys, last class we started in our unit 3. Então, galera, na aula anterior, do dia 16/4, nós entramos na unidade 3. E nessa unidade 3, nós vamos trabalhar dois tipos de futuro. O futuro utilizando be going to or going to e o futuro utilizando will. Na aula anterior, eu dei só uma palhinha do be going to. Esses dois tipos de futuro vocês viram ano passado, no 7º ano. Logicamente que vocês viram um de cada vez. Então, primeiramente vocês viram o going to or be going to e depois vocês viram will. Acontece que no 8º ano, esse mesmo conteúdo que foi bipartido, que foi dividido o ano passado, ele vem junto. Ou seja, fica subentendido que aqui você já precisa saber quando que você utiliza o going to or be going to e quando você deve utilizar o will. A unidade 3 de vocês já começa com o título We are going to use it today. Quando ele se refere we are going to use it today, ele está usando o futuro com going to or be going to. Fazer um parênteses aqui para vocês. Quando eu falo be going to, na realidade é porque você precisa se lembrar que você precisa utilizar o verbo to be de acordo com o sujeito. O be é o genérico. Você precisa se lembrar que quando for I vai ser am, quando for he, she ou it vai ser is e quando for we, you e they vai ser are. Você precisa se lembrar. E quando falamos de verbo to be, nós estamos falando sempre no genérico. É a maneira ampla de você se referir no presente. I am, is ou are. Ou se for no passado, a was ou were. Mas nós estamos aqui trabalhando com o futuro. Então, quando falamos de verbo to be, é o am, é o is ou o are, according to the subject, de acordo com o sujeito. E esse futuro com be going to or going to, você precisa se lembrar que a estrutura dele sempre vai ter um verbo to be de acordo com o sujeito e o going to para dar a intenção de futuro. E quando nós falamos aqui de futuro com be going to, nós estamos aqui trazendo situações que vão acontecer, certamente vão acontecer. Tem muita chance de acontecer porque, na realidade, os planos eles já foram organizados de modo que a situação vai acontecer. Já o will, não. O will é utilizado para planos mais futuros, quando você vai fazer previsões, algo um pouquinho mais distante. O be going to, você trabalha algo que vai acontecer. Você já se organizou, você já esquematizou e a ação ela vai acontecer no tempo futuro. Por isso nós usamos be going to, certo? Por exemplo, quando eu falo I'm going to go to London in December, eu estou querendo dizer que eu vou para Londres em dezembro, ou seja, toda a minha rotina já foi esquematizada, organizada para que eu diga I'm going to go to London in December. Ou seja, muito provavelmente eu já comprei a passagem, eu já reservei a minha estadia, eu já fiz contatos, de modo que toda essa situação ela conspira para que ela realmente aconteça num futuro próximo, ou seja, em dezembro. Na realidade, eu estou explicando para vocês de uma maneira muito simples, sem grandes nomenclaturas, justamente para você conseguir compreender.
Quando eu digo I'm going to go to London, eu já sei que eu vou, está certo que eu vou, aonde eu vou ficar, o que eu vou fazer. É possível que, de repente, uma dessas informações, ela ainda esteja em análise. Eu ainda estou analisando, mas muito provavelmente eu já comprei a passagem, eu já fiz contatos. Lógico, daqui para frente agora é finalizar toda essa organização, mas com certeza vai acontecer. É possível que, por um fenômeno da natureza, a minha viagem não possa acontecer naquele momento. É por um fenômeno da natureza, porque eu organizei tudo. Então, para um futuro mais próximo, um futuro mais certo, digamos assim, você sempre vai utilizar o be going to ou going to. Ambos significam a mesma coisa. Eu só falo be para você se lembrar que você vai ter que usar o be, certo? Will, não. Will é para incertezas, é para um futuro mais distante, digamos assim. É para quando você senta e planeja o seu futuro. Você vai planejar sua vida para daqui, de repente, 3 anos. Você que está no 8º ano agora, por exemplo, você vai sentar com seus pais e vai planejar a sua vida para daqui 4, 5 anos, por exemplo. Né? O que você vai ser, o que você vai estudar, aonde você vai morar por conta das circunstâncias. Por exemplo, você vai fazer a sua organização, o seu planejamento, a sua previsão para daqui 4, 5 anos e você diz assim, ó, I will live in the United States, I will study medicine, I will date and I will have a new car. Então você está dizendo assim, ó, eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou fazer medicina, eu vou namorar e eu vou ter um carro novo. Ou seja, daqui a 4 a 5 anos, muita coisa pode mudar. Nem você, ao certo, sabe. Você está apenas planejando, fazendo previsões. Para isso serve will. Ficou claro, então? O to be going to é um futuro mais imediato, mais certo de que vai realmente acontecer. O will é um futuro incerto e muitas vezes distante. Mas o will serve também to make offers, to make decisions, ou seja, fazer oferecimentos, tomar decisões. E quando a gente fala em tomar decisões, a gente às vezes nem pensa, simplesmente fala. Por exemplo, a minha mãe está pedindo algumas coisas aqui para mim e eu rapidamente, sem pensar, respondo, I'll help you. I will help you. Ok, eu nem pensei, eu já disse rapidamente, eu vou te ajudar, eu te ajudarei. I will help you. Podemos também contrair will, de modo que falamos I'll help you. I will help you. I'll help you. A unidade 3 de vocês começa com um diálogo entre Claire e Rick. E esse diálogo, ele tem o título de We are going to use it today. Nós o usaremos hoje. We are going to use it today. O que é we are going to use it today? O que é esse it? O que é usá-lo hoje? Que o livro, o diálogo está se referindo aqui, gente. Esse it se refere ao geocaching. Geocaching significa caça ao tesouro na vida real. É um tipo de atividade que as pessoas se divertem bastante de uma forma bem simples. Elas escondem alguns objetos para que outras pessoas procurem e achem. Da mesma forma que elas também têm que encontrar os objetos que as outras pessoas escondem. Enfim, isso aí
é em todos os lugares, pode ser perto da sua casa, elas podem viajar para fazer esse tipo de atividade. Então, geocaching é isso, é uma atividade de caça ao tesouro. O tesouro aqui são objetos. É sobre isso que o título está se referindo. We are going to use it today. Esse it se refere ao geocaching. Eu vou ler esse dialogue com vocês no objetivo de sinalizar exatamente o ponto que estamos trabalhando nesta unidade, que é o futuro com be going to e o futuro com will. We are going to use it today. Claire começa o diálogo dizendo Hi Rick, what's that? E o Rick responde My new GPS receiver. You know, global positioning system, like the one that's got in his car. We are going to use it today. Oliver and I are going to do some geocaching. Aqui ele fala exatamente sobre o GPS, o GPS que ele vai utilizar, assim como o pai dele tem um semelhante no carro. Ele vai utilizar com o Oliver para fazer aí a atividade ou algumas atividades de geocaching, ou seja, de caça ao tesouro. E a Claire continua, Rick, listen to yourself. Can you talk to me in English? Rick, ouça, você pode falar comigo em inglês? E o Rick responde, Okay, I'll explain it. GPS is a system that tells you how to get places. It gives you directions. Tudo bem, eu vou te explicar. GPS é um sistema que lhe diz os lugares, a direção dos lugares. E a Claire responde, sim, eu sei, yes, I know. E o Rick continua, Geocaching is like going on a treasure hunt. Geocaching é como uma caça ao tesouro. You need a GPS unit. Você precisa de uma unidade de GPS. And the coordinates of the places where the treasure is. E coordenadas dos lugares aonde os tesouros estão. Then you go hunting and that's what Oliver and I are going to do. E aí você faz a caça ao tesouro. É o que Oliver e eu faremos. We are really going to enjoy ourselves. Realmente vamos curtir. E a Claire continua. And what's the treasure? E cadê o tesouro? And Rick responde. Usually it's some small things in a box. A cache. Geralmente são coisas pequenas numa caixa. If you find it, se você encontrar, you can take something out, but you must put something back in. Se você encontrar, você deve tirar, mas você deve colocar alguma coisa também. Na realidade, faz parte da atividade. Se você acha alguma coisa, você tem que retirar, mas também deve colocar o seu objeto ali para que outras pessoas continuem na atividade de busca. Claire continua. So, you need to take some things with you. What are you going to take? Então, você precisa levar algumas coisas com você. O que você vai levar? E o Rick responde. I was thinking about your earrings. Eu estava pensando nos seus brincos. E a Claire responde, very funny, engraçadinho. E ela continua, so, where is Oliver? E cadê o Oliver? E o Rick, então, I don't know. I think I'll call him. Eu não sei. Eu acho que eu vou ligar para ele. Claire responde, maybe he's lost. Talvez ele esteja perdido. Why don't you look for him with your GPS? Por que você não procura por ele com o seu GPS? E o Rick dá aquela risada assim. I won't even answer that.
Eu nem vou te responder isso. E termina assim o diálogo entre Rick e Claire. Eles estão falando exatamente sobre a atividade de geocaching que o Rick vai fazer com o Oliver, que é a caça ao tesouro. Nesse diálogo, conseguimos perceber as estruturas tanto de be going to quanto de will para futuro. Podemos aqui localizar rapidamente no nosso texto aonde encontramos, por exemplo, expressões que tenham be going to. Vamos lá então. O próprio título inicialmente já contém we are going, né? Em seguida, nós encontramos essa mesma expressão logo no início, na resposta de Rick para Claire. We are going to use it today. Oliver and I are going to do some geocaching. Mais uma estrutura com be going to é we are really going to enjoy ourselves. Mais uma, what are you going to take? Quando Claire pergunta para Rick. Deixa eu ver. Bom, aqui a gente consegue localizar algumas sentenças utilizando be going to. E agora vamos tentar localizar com will. Vamos lá então. Logo no início, no diálogo, quando o Rick responde para Claire, ok, I'll explain it. Ok, I will explain it. É a mesma coisa. Ok, mais uma. I think I'll call him. Ok, eu acho que eu vou ligar para ele. E a última é a última sentença ali. I won't even answer that. Quando o Rick fala I won't even answer that, ele está dizendo will, mas not, que fica won't. Por isso ele diz I won't even answer that. E localizamos aqui tanto as sentenças com be going to, quanto as sentenças com will. Ou seja, nós localizamos no dialogue sentenças com o futuro imediato, going to, be going to, quanto as sentenças com futuro um pouquinho mais distante ou incerto, que é com will ou won't. Eu havia pedido para vocês fazerem algumas tarefas. Essas tarefas, elas estão sendo corrigidas por PowerPoint. Se você tiver alguma dificuldade com relação às tarefas, pode me escrever, eu ficarei bem feliz em poder lhe ajudar. Pode mandar um e-mail e eu respondo sim. Só para finalizar, então, lembrando vocês, esta unidade 3 trabalha os dois tipos de futuro. O futuro com be going to e o futuro com will. Lembrando que be going to é o futuro imediato. É algo que você tem certeza que vai acontecer. É um futuro mais próximo à sua realidade. E o will é um futuro mais incerto, utilizado para planejar, para fazer previsões, algo mais incerto. Você também utiliza o will para make offers and make decisions. É esse o conteúdo da unidade 3, eu espero ter lhe ajudado. Se ainda tiver alguma dúvida, você pode me escrever e eu vou ficar muito feliz em poder lhe ajudar. Se você gostou dessa explicação, dê um like aí embaixo, por favor, ajude. E é isso aí, galera. Bye, guys. See you next class.